Olá pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Espero que todos estejam bem. Voltamos para mais um episódio do DGCast, o nosso podcast aqui do projeto do blog do DG. Os nossos podcasts, os DGCasts, contam sempre com o apoio da Ciplan, que é uma empresa de software para cartórios, e também da Deva, que é uma marca de roupas que faz essas roupas que a gente usa aqui no podcast, no DGCast. E vou deixar os links, os perfis das duas nos comentários aqui do vídeo. Eu lembro, antes de começar o nosso episódio de hoje, que é muito importante para vocês receberem todos os vídeos do YouTube, que vocês realizem a inscrição aqui no canal, caso ainda não o tenham feito, e também que vocês deixem aqui os seus comentários, curtam o nosso vídeo para que sempre haja uma relevância para o YouTube dos conteúdos que a gente produz. Feitas essas colocações de início de qualquer trabalho, eu quero apresentar aqui o nosso convidado de hoje, segundo tabelião de notas de Osasco, o Marco Antônio Ribeiro Tura. O Marcão, amigo aí de longa data, e muito bom ter você aqui, Marcão. Prazer recebê-lo no nosso DGCast para conversar um pouquinho sobre a nossa atividade, sobre coisas da vida aí. E quero te dar as boas-vindas e dizer que é uma alegria ter você aqui conosco. Alegria minha, Arthur. Uma tremenda satisfação, ainda mais sabendo que você vai me dar uma camisa da Deva, né, de presente. Né? Já me fala o tamanho que no Natal tá garantido. M, pronto. M, pronto. Já foi G, mas agora é M. Tá em forma. É o mesmo tamanho que eu uso, não vou Acabou, esquecer. Não tem como errar. Muito bom ter você aqui, Marcão. Prazer é meu, você sabe. Meu amigo, vamos lá, a gente procura aqui no nosso projeto falar um pouco sobre cartório, falar sobre direito, enfim, a gente gosta de ouvir um pouco a história das pessoas e você tem uma história bem interessante dentro do nosso universo do direito, né? Você passou por outras atividades e tudo mais, mas voltando um pouquinho lá pro começo da tua caminhada, tua relação com o direito, você sempre quis estudar direito? Sempre, você quando estava ali, colegial, aquelas coisas, você tinha aquela ideia, pô, vou fazer direito, vou além. Em algum momento ali, quando você era mais jovem, passou pela tua cabeça ser titular de um cartório? Conta um pouquinho, vamos voltar um pouco no tempo para saber como é que foi essa parte aí da tua caminhada. Boa. A primeira é mais fácil de responder. Né? Quando eu era adolescente, eu não sabia exatamente o que fazer. Né? Uma boa parte da família ligada à área de saúde, né? Começar pela minha mãe, enfermeira, irmã dentista, enfim, ou professores. Né? E tinha lá o pessoal vinculado à engenharia, primos, irmão, enfim. Eu cheguei até a me encaminhar para fazer engenharia, depois pensei em ser arquiteto. Em certo momento, um professor, num antigo colégio de São Paulo, muito famoso, Colégio Lavoisier, na Zona Leste de São Paulo, era bem conhecido. Você estudou lá? Estudei lá. Você é nascido em São Paulo? Sou nascido em São Paulo. Legal. E esse professor me disse com todas as letras, né? Porque eu tinha cometido um erro de cálculo numa prova, que era uma disciplina curiosa que, para quem não faz curso direcionado, vai ficar meio espantado, mas era física nuclear. Né? Que isso? O nome já assusta. A disciplina era física nuclear, porque era um dos desdobramentos que tinha desse colégio, que era direcionado para aqueles que iam fazer engenharia. E eu cometi um erro de cálculo. Uhum. E discutindo com o professor, né? Porque eu sempre fui muito incisivo, né? Eu era presidente do Grêmio, né? E brigando com ele, mas que isso? Um pequeno erro, né? Vou ser reprovado por isso. E ele dizia para mim, esse seu pequeno erro matou todos os passageiros de um avião. Uau, forte. Bom, você imagina, um menino de 14 anos, ouve aquilo e... Imaginem trazer isso para o momento do tempo em que vivemos. E um professor fala assim com um adolescente. Ele perderia emprego na hora. Né? Com certeza. Eu fiquei chocado e fui falar com outro professor, né? Que era o professor de História e também de Geografia. Curiosamente, ele assumia as duas funções e com quem eu tinha uma excelente relação. E ele dizia, Marco, ele não está errado. Né? Ele não está errado. E você
por outro lado, você tem um papel muito mais importante, né? Porque se você mata alguém com erro de cálculo num avião, vão ser algumas centenas. Os teus outros colegas, né, se fizessem aquilo para o que você foi talhado, matariam milhões. Aí eu disse, não, mas então para que eu fui talhado? Ele falou, o seu caminho é outro. Né? O seu caminho é o da palavra, né? E o seu caminho é o do poder. E eu falei, mas onde eu vou encontrar isso? Ele falou, direito, né? Olha que Você legal. não tem nada a ver com isso aqui. Né? Caminho da palavra e do poder Isso. você vai encontrar no direito. Isso aí. Errado ele não tá. Não. É claro que essa relação entre palavra e poder, né, ao longo desses anos todos, né, eu estou em 56 anos, o que o Arthur não falou é que a minha história pregressa envolve também uma longa história. Né? Ele é muito gentil, ele não falou da minha idade. É que eu sou menino, eu tô com 29, sabe? A minha idade, eu brinco com os meus amigos, eu sempre brinquei com esse negócio de idade, né? Depois que eu passei dos 30, eu sempre falava que eu tava com 29, 30, 29 e 30. Eu tô com 45 agora, né? Quando eu passei dos 40, os meus amigos começaram a falar, ó, cuidado que daqui a pouco você vai estar com 29 de cartório, né? Mas de idade, falta pouco, faltam só 9. Esse negócio da idade, depois eu te conto um truque interessante, que é mentir para mais. Porque daí as pessoas olham para você e falam, você tá bem demais. Tá novo pra casa. Tá ótimo. Quando você fala a verdade, as pessoas não se espantam. Né? Agora você fala, ó, tenho 65, 70, as pessoas, nossa. Cara, você tá ótimo, hein, meu? Você tá ótimo. Tô coitado. E esse caminho todo da palavra e do poder, né? E eu dizia para os meus alunos, eu falava, ó, o direito é poder e linguagem. Né? Esta relação entre poder e linguagem, que em toda a minha história foi trabalhada sempre de uma maneira muito conflitiva, né? Porque a questão fundamental é quem vê o direito com essas duas palavras pode ver como uma linguagem do poder ou como o poder da linguagem, né? Sim, verdade. Os dois. E são bem distintos, né? Exato. São bem distintos. E eu sempre me agradei profundamente com a ideia de que o direito seria um campo do saber que se traduzia pelo poder da linguagem. Uhum. Só que eu me tornei um advogado, né? Não posso dizer militante, né? Porque eu era consultor, então eu não tinha... Você foi para o direito, o professor te convenceu. Me convenceu a ir para o direito. Daí eu tinha absoluta certeza, deixei aquele curso direcionado e fui para um curso normal e me preparar para a faculdade de Direito. Fui para a PUC de São Paulo. Né? Você fez PUC? Fiz PUC de São Paulo. A minha irmã estudou lá. Ótimo, vários amigos meus estudaram na PUC. Era um tempo bem bacana. Né? Faculdade é gostoso, né, Marcão? Bem bacana. Você sabe que faculdade, sempre que vem... Tem muita gente que nos assiste aqui que presta concurso. E aí, não raras vezes, as pessoas perguntam, né? Falam, direto me perguntam isso. Pô, tô no 2º ano. Você acha que é hora já de eu começar a estudar para o concurso, para cartório? Eu falo, cara, assim, respeitosamente, eu acho que não. Eu acho que o que você pode fazer no máximo, se você tem convicção de que o teu caminho é o cartório, é estudar. O direito notarial e registral ao longo da faculdade de uma maneira mais leve, pelo menos porque muitas faculdades não falam até hoje de direito notarial e registral, mas não mais que isso, porque a faculdade é um tempo que é isso, né? A gente lembra sempre da faculdade com saudosismo, né? São tempos bons que a gente... É claro, é importante estudar na faculdade, mas é importante desfrutar também desse momento, porque é um momento único. Né? Você se formou, você está ali no mercado de trabalho e a vida muda. Bom, existe até Salmo, né? Que fala sobre que há um tempo para tudo, né? Há um tempo debaixo do céu, né? Sim. E há de fato esse tempo para tudo. E o grande problema é que nós precisamos compreender que se há um tempo para tudo, no entanto, esse tempo não é algo que se recupera. Sem dúvida. Né? Então, nós precisamos saber lidar precisamente com o tempo, né? e exercitar aquela, não vou dizer missão, mas aquela tarefa para aquele tempo presente. Então, viver o tempo presente é algo de extrema importância, porque
Aliás, curiosamente, né, um assunto que me ocorreu em outros momentos, porque eu tratava de um amigo a respeito das nossas vicissitudes, dos nossos problemas. E você sabe que as pessoas têm, nós humanos sofremos de dois grandes males, depressão e ansiedade, porque nós temos noção do tempo, né? Sim. Então, a ideia do tempo passado, que nos remete àquilo que era o melhor, supostamente, porque quando nós estávamos vivendo o passado como presente, não era o melhor. Tanto que almejávamos transformação, né? Desde criança, Exato, é assim. Exato. E o tempo futuro que nós ficamos sempre projetando. E são os dois tempos, né, que não nos fazem viver no presente e que nos trazem depressão e ansiedade. Né? Os animais, em geral, não sofrem disso. Porque eles não têm essa noção. Exatamente. E eles não têm celular também. É o mais importante. É o mais importante. Né? Que é um outro problema, né? Principalmente em tempos de redes sociais, onde você confronta tudo com o outro, né? Aquela coisa, como ele vive bem, que legal. E tudo aquilo é um teatro, né? Eu acho que... a rede social é muito legal. Eu acho bacana a rede social. Ela permitiu a gente ter algumas coisas boas na vida, assim, em termos de mensagem, de comunicação. Mas o exagero leva a algo não muito positivo, né? Essa questão da depressão e da ansiedade, que tem sim a ver com o tempo, também, cara, pra mim tem muito a ver com com esse aparelhinho que a gente carrega pra cima e pra baixo. Em um dos meus textos eu escrevo sobre dois processos que se combinam, né? Que é a compressão do espaço e a aceleração do tempo, né? Pelas transformações sociais mais recentes. Por isso que falam, né, que o tempo passa mais rápido, e essa é a história. Exatamente. E é curioso que a virtualização das relações, né, por meios de comunicação que supostamente nos deveriam aproximar, né, são justamente esses meios que nos afastam cada vez mais. Quer dizer, nós temos, e você tem filhos também, eu também, nós temos adolescentes e crianças nas nossas vidas, e nós sabemos que muitas vezes estão presentes, mas ausentes, né? Por causa desses gadgets, né? E foi uma isca, né? Eu lembro, você falou de aproximar e não estar presente. Cara, eu lembro, acho que talvez a primeira rede social mais intensa, que foi lá o Facebook, eu lembro que foi uma febre no começo, porque todo mundo, ai, nossa, encontrei o cara que eu não vi lá da faculdade. Então, em tese, no começo foi assim. Ai, pô, agora tem uma comunidade. Eu lembro lá a primeira galera que a gente reencontrou na minha turma foi a galera do colegial. A gente tinha estudado lá no Bandeirantes, em São Paulo. Pô, legal, a turma do Bandeirantes se encontrou. Legal. Todo mundo teve um oi, e depois ninguém mais se fala. Quem tem que falar, fala até hoje. Quem não fala, não fala mais. Só que a rede social foi afastando, né? Depois que você encontrou todo mundo que tinha para encontrar, virou aquela sede, né? Aquela sede de notoriedade, de mais, de coisa fácil. Então, é uma questão... A primeira rede para mim não foi o Facebook, foi o Orkut. Orkut. Eu não tive Orkut. Para sua felicidade, né? Não teve que conviver com isso, né? Mas nós temos que conviver com outras tantas. E o que... na época, eu me lembro bem, quando a internet chegou no Brasil, eu curiosamente estava, quando foi inaugurado o primeiro contato que tinha lá na FAPESP. E é muito interessante, porque tudo que foi dito ali, né, que seria possível, mas improvável, aconteceu. E os questionamentos que eu fiz na época, menino de tudo, não, é possível, mas é improvável. E tudo aconteceu. Agora, o que mais me assusta, na verdade, é o seguinte, que a visão que se tinha antes era de, a exemplo do que é o que é a televisão, o que é o telefone, são instrumentos, né? Os meios estão aí e os meios são neutros. Nós fazemos deles o que nós desejamos. Bom, o que as redes mostraram é que não é bem assim, né? Verdade.
porque nós estamos sendo instrumentalizados muitas vezes. Então, há uma certa objetificação, né, desses sujeitos que deveriam ser os sujeitos constitutivos das relações, deliberar livremente, e nós não somos os sujeitos que deliberamos livremente. A começar porque muitos de nós não tomamos a decisão de estarmos ou não nas redes. Nós somos compelidos a tanto. Sob pena de muitas vezes nós não podemos exercer algumas atividades. Verdade. Não digo propriamente eu e você, né? Nós poderíamos exercer nossas atividades principais sem grandes dramas. Tranquilo. Né? No entanto... Mas fica estranho. Fica. Parece que você é uma pessoa que parou no tempo. Exatamente. Eu noto que há pessoas que eu conheço que ainda não têm, mas eu acho assim, você pode calibrar a intensidade da tua participação, mas você fala assim, pô, não tenho nada. E olha, você quer ver? A gente falou há pouco, a gente estava falando sobre cartório, trabalho. O meu irmão tem só um LinkedIn e só, ele não tem rede social nenhuma. E eu noto que às vezes, eu falo até para ele, eu falo, pô, faz, porque é importante. É importante para o nosso trabalho, não que seja essencial, mas eu acho que no cartório é importante. Lucas também dá aula, escreve. Eu falei, cara, para o teu trabalho pode ser positivo também. Mas o que eu concordo contigo em tese, teríamos que ser os donos disso aqui, em tese. E a verdade é que basta você ler qualquer tipo de pesquisa rápida do tempo que as pessoas usam um telefone celular hoje em dia e mais do que qual é o conteúdo que elas consomem, cara, você vê que inverteu. Porque tem pessoas que passam 3 horas por dia no Instagram, tem pessoas que passam 3 horas por dia no WhatsApp. O WhatsApp, muitas vezes, que era para ser uma ferramenta... E ele é legal sabendo usar, mas, cara, tem gente que lá, você não responde uma mensagem em 30, 40 minutos, a pessoa já tá te cobrando. Então, mudou. Eu acho que essa questão do quem é objeto e quem é comandante aí certamente já está num polo de éramos nós com eletrônica, agora está aqui, né? Mas é curioso você tocar nesse assunto pelo seguinte, para deixar bem claro para todo mundo que está nos ouvindo, que eu não estou fazendo discurso moralista, me colocando acima de ninguém, não. Hoje mesmo, eu tentando falar com o Conselho Federal, né? E eu estava acostumado a usar um WhatsApp. E me deram um outro WhatsApp. Né? E eu fiz contato através desse outro WhatsApp, que é um robô. E se há algo que me desagrada profundamente é conversar com esses robôs. Somos dois. Né? Que se ainda fossem robôs elaborados, mas não são. Que raiva. Ficam oferecendo uma série de opções intermináveis, enfim, quando você... E eu acho o seguinte, que se há algo que seria um presente para todo mundo que lida com esse robô, seria oferecer a opção número 1, de cara, falar com um atendente humano. Nossa, essa é a última escondida. Pois essa é escondida. Nós sabemos por quê. Claro. Né? Porque os atendentes humanos são em número minúsculo. Pequenino. Né? E o mais interessante é que eu me peguei, em certo momento, extremamente irritado porque foi dito o seguinte, um atendente, né, traduzindo, né, um ser humano vai atendê-lo em breve. E o breve na minha cabeça, né, passados 8 minutos, né, já se tornou uma eternidade. Né? E se cai a linha para você retomar depois? Não, e eu felizmente estava no WhatsApp, então eu estava conversando com a pessoa pelo WhatsApp. Mas é inacreditável. Eu me peguei aos 8 minutos, extremamente irritado, e dizendo o seguinte, aguardo, desde que não demorem muito mais. Daí apareceu alguém. Eu me pergunto, tá bom, eu não tinha motivo nenhum para estar tão irritado por causa de 8 minutos. Mas eu me pergunto, se eu não tivesse falado algo, se alguém apareceria. Talvez não. Talvez não. Talvez não. Então eu não sei. Mas o fato é que nós estamos meio que dominados por essa nova lógica, né? Que nós não somos mais os donos do nosso compasso. Sim. Sim. O compasso, a batuta está com outro maestro, que não somos nós. E o problema fundamental é que não adianta querer dizer que o maestro é o chefe de uma Big Tech.
Eu acho elas terríveis, as Big Techs e tal, e tal, e tal. Mas não adianta também, porque é personalizar algo que, na verdade, a situação é muito mais grave. Porque Foucault chamava dos micropoderes, né? E com isso ele queria mostrar que havia uma série de centros de poder que eram espalhados pelo todo social, né? Mas não falava exatamente de uma vinculação com uma certa cúpula econômica, enfim. Hoje o que nós vemos é o seguinte, essa cúpula econômica dos grandes detentores do comando das Big Techs, eles são apenas a ponta, né? É uma ponta. Uma ponta, porque o poder é cada vez mais despersonalizado, né? É isso aí. E são movimentos sociais também. Tem coisas que eu acho que passam até por... Elas são despersonalizadas de uma forma... Por se tratar de uma questão social. É a cultura. São coisas que você não consegue identificar. Pô, de onde vem? Não, exatamente. Já está aqui. Exato. É como o ar que a gente respira. Está aqui. E a questão fundamental é, o ar que a gente respira está poluído. Sim. Então, nós temos que lidar com poluição, né? Nós não podemos simplesmente parar de respirar, né? Nós temos que lidar com esta poluição tecnológica também. Tem. Né? Tem. Não adianta a gente querer fugir. Sem eu adoraria, viu, Arthur? Eu adoraria... O meu celular é programado para desligar o acesso a todas as redes, meios de comunicação, enfim, em certo momento, né? Que é muito bom. Só que eu me pego muitas vezes desativando, porque eu fico preocupado de eventualmente estar perdendo algo importante, né? Por exemplo, minha filha está fora de casa. É uma síndrome, né? Tem uma síndrome que se chama FOMO, é Fear of Missing Out. A pessoa já tem nome, FOMO. É isso, que é aquele lance, pô, caramba, se eu fico com esse... Eu estou fora do celular por, sei lá, 8, 10 horas, caramba, o que eu perdi? E às vezes o receio de uma filha ainda é um receio muito nobre, eu acho que é ok. O problema é quando é o receio, quem será que curtiu minha foto ou não? Nossa, o que aconteceu? O que aconteceu no mundo, nessa história? Porque eu sou meio desligadão, às vezes, de notícias. Eu procuro dosar o tempo, até porque o nosso tempo, depois, é aquela história. Paternidade, cartório, mulher, aulas, coisas que a gente gosta. A gente também tem gosto, né, de hobbies e tudo mais. A gente tem que escolher um pouco do que... E eu conheço pessoas que falam, pô, mas você não sabe que está acontecendo, sei lá, tal coisa no Oriente Médio? Cara, não sei. Não sei, me desculpa, mas eu não vi. Ainda não vi. Talvez eu veja em algum momento. Porque é a galera que não consegue, tá sempre ali na tecnologia. E eu concordo contigo. Temos que aprender a lidar, inclusive, pensando no ambiente do cartório, até para os nossos colaboradores, tem que pôr uma regra, porque imagina, as pessoas hoje, quem não tem regramento para uso de telefone celular está perdido. Você sabe que no cartório, Marcos, eu faço uma coisa que nem todos fazem, eu sei, e reconheço que pode ser uma medida até um pouco radical com o telefone celular. Mas lá no nosso código de ética, que é o documento que regra ali o nosso comportamento interno, tem uma regra. A gente tem no refeitório, no que a gente chama de área de convivência, tem uns armários de cada pessoa. Telefone celular, chegou ali no cartório no começo do dia, guarda no armário, pode pegar na hora do café, almoço, mas ao longo da jornada de trabalho os colaboradores não usam celular. Por quê? Porque quem hoje trabalha com celular e não sabe usar, você está conversando com o cara e o cara está mexendo no celular. E para mim, não tem nada mais desagradável do que você falar com alguém, essa pessoa está mexendo no celular. E mais do que ser desagradável, para o nosso trabalho você perde atenção. Porque tem estudos que dizem o quê? Menos de 2% das pessoas do mundo conseguem prestar atenção em mais de uma coisa ao mesmo tempo. Eu não sou uma dessas pessoas, não sei se você é, mas a maioria não é. Eu não consigo prestar atenção em mais de uma coisa ao mesmo tempo. Então, como eu estou conversando num celular e com você, eu lembro que uma vez eu fui encontrar um colega nosso de profissão até, me falou, vamos almoçar, eu quero falar com você sobre uns projetos e tal. Você vem aqui para São Paulo? Vou, claro, maior prazer. Sentei lá na mesa com ele.
E o meu celular, meu celular está aqui desligado simplesmente para controlar o nosso tempo aqui do podcast, mas se eu estou com você numa mesa de almoço, meu celular está no bolso, está guardado, eu não vou mexer. E esse cara ficou mexendo no celular o almoço inteiro, mexendo no celular, falando comigo, e ele ainda fala, não, ó, pode falar que eu tô te ouvindo. Cara, pô, meu, caramba. Muito desagradável. É desagradabilíssimo. É E você muito percebia que a pessoa tava... Quem nunca passou por isso? Chato. Não, e a questão fundamental, ainda que a pessoa seja tão versátil assim, o que nos caracteriza é justamente o olho no olho. É olho no olho. É isso. Qual é a graça que tem? Para que eu te encontrei? Exatamente. Já que você quer fazer assim, marquemos uma reunião virtual. Exatamente. Nós podíamos ter ficado no telefone. Já que você gosta tanto assim do telefone, poderíamos ter falado pelo telefone. Você sabe que eu até... Aliás, essa geração também é difícil, porque ela não gosta também sequer de falar pelo telefone. Não gosta. Então você liga, a pessoa não atende. Não atende. Hã? E eu acho que até tudo bem você não poder atender, mas retorna. É. Ô Marcão, mas me conta uma coisa. Eu queria só voltar uma parte da conversa. A gente vai aqui... Podcast é assim, a gente vai desviando, são coisas legais que a gente traz, não tem um roteiro, né? Mas você foi para a faculdade de Direito, se formou, e aí a tua história é curiosa, porque você teve outros cargos, né, antes de chegar a ser tabelião. Sim. Na faculdade você pensava em ter um cartório? Você sabia o que era cartório, passava? Eu queria que você contasse pra gente, como a gente tem um tempo limitado aqui, se fosse ficar falando de tudo, passaria horas. Né? Não, mas é fácil resumir. Como foi tua história com o cartório? Porque o Marcão vai contar aqui pra gente agora, eu queria que você contasse o que você fez antes de ser titular de um cartório, mas já aborda, passava na tua cabeça ter um cartório? Como foi isso? No segundo ano de faculdade eu conheci um professor, que eu não vou mencionar o nome, mas é um grande professor de Direito Constitucional, ainda hoje, e ele era diretor de uma estatal à época, e ele se encantou comigo lá, enfim, e me convidou para trabalhar com ele. E eu disse, olha, eu estou no segundo ano, eu não quero fazer estágio. Ele falou, mas quem disse que eu quero que você faça estágio? Eu quero que você seja meu assistente. Né? Eu fui me tornar assistente dele, né, num famoso Instituto de Pesquisa de São Paulo. Né? E ali que eu fui me envolver com a pesquisa acadêmica. Desde o segundo ano de faculdade. Por isso que você tem toda essa formação. A tua formação acadêmica toda. Exatamente. Eu ia te perguntar mais pra frente, mas você já teve a sementinha plantada. No segundo ano de faculdade. Tá explicado. O primeiro livro que eu escrevi com ele, eu estava no segundo ano de faculdade. Tá. Conta, qual que é a tua formação acadêmica? Conta pro pessoal. Então. Depois você pode... Mas conta no meio, porque é legal, porque o Marco tem uma super formação, então tá aí, plantou ali no segundo ano. Exatamente, eu tenho a faculdade de Direito, depois eu fui fazer o mestrado em Direito Público e Ciência Política, né? E fui fazer doutorado em Direito Internacional e Integração Econômica, sempre relacionando o direito, a economia e a política. E o meu pós-doutorado é em Direito Econômico e Direito Político, né? E você gosta, né? Eu adoro. Mas veja, é uma questão importante para deixar bem claro. Assim, eu gosto do direito como literatura. As pessoas ficam, mas como? O direito prático, para mim, não é algo que me agrada tanto. Eu vivo, né? E como ele é o meu ganha-pão, né? Eu convivo com isso. Né? Mas se você me disser assim, o que você de fato ama? Eu, desde muito jovem, aquela história do o seu campo é o da palavra e o do poder, eu hoje vejo, né, lembrando, né, a linguagem do poder, ou o poder da linguagem, eu, na verdade, desde sempre eu gostava era do poder da linguagem. E eu queria era ser poeta. Né? Você? Então, e eu escrevo até hoje, né? Sim. Enfim. Mas você não tem todo jeito, o tratamento, jeito de poeta, não, porque Marcão. eu não declamo, mas eu gosto do trato da palavra como objeto. O poder da linguagem. Exato. Então, assim, quando eu fui estudar direito, eu sempre vi o direito como obra de arte. Olha que legal. Você e, aliás, eu não sou como obra de arte. Sempre. Que legal. E quando eu conheci um texto, e esse texto é extremamente relevante, recomendo a todos que procurem, que é mencionado muito pelo professor Eros Roberto Grau, que distingue as obras de arte em artes halográficas e artes autográficas. Então, a pintura
né? É uma obra de arte autográfica. A interpretação ela existe, né, por si. Né? Agora, há as obras de arte que são alográficas. Elas demandam a participação do intérprete. Não basta o autor. E o direito é uma obra de arte alográfica. Não basta o texto. Que legal. A norma jurídica, ela Esse texto o pessoal encontra na internet, quem quiser? Encontra fácil. E eu menciono em vários trabalhos meus também. Você tem, depois eu vou pedir para você me mandar um link do texto, eu vou colocar no descritivo aqui do vídeo para o pessoal encontrar. Acho que é tranquilamente. Porque É bem interessante essa legal. ideia de você separar o texto normativo da norma jurídica e a norma jurídica como sendo obra, né, que resulta da concorrência de autor e intérprete, né? É maravilhoso isso. Então, ver o direito para mim como obra de arte, né, foi uma descoberta que me libertou. Né? Então, eu sou um apaixonado pelo direito como literatura. Né? Não sou muito apaixonado pelo direito como prática. Né? Que é legal também, mas eu não sou apaixonado. É isso que eu falo. Amor é uma coisa. Sim. Né? Sim. Nós estamos no campo da liberdade do amor. Sim. Né? Nós não estamos no campo da necessidade. Verdade. Né? O campo da necessidade você faz o que precisa. Sim. Né? O amor não é fazer o que precisa, é fazer o que gosta. Né? Então, é importante deixar isso bem claro. Né? E o meu desejo na faculdade era muito engraçado, porque uma senhora bem idosa falou certa vez para mim, meu filho, né, recomendando que eu buscasse já na faculdade concurso público e tal. E por conta disso, pela minha proximidade com a economia, eu me tornei técnico do cálculo da inflação, do IBGE, enfim. Olha. Fui por esse caminho, porque ela dizendo, olha, busque outras coisas, porque o seu desejo no direito é muito difícil. Porque você quer ser jurista, meu filho. Né? Ser jurista, você vai demorar uns 10 anos, depois de formado, para você se estabelecer. Porque não é ser qualquer coisa. Você vai ter de produzir, você vai ter que se consolidar, enfim. E, principalmente, você vai ter bem claro, né, que o jurista faz aquilo, né, porque é o seu amor, né, e não porque ele objetiva lucrar com aquilo. Né? Se lucrar, muito que bem. Se não lucrar, não, porque ele... Está valendo. Né? Em razão disso, eu fui fazer mestrado, antes mesmo de eu me formar, tanto que eu não participei nem da minha formatura, né? Que antes mesmo de eu me formar, eu passei no mestrado. E eu me mudei para Santa Catarina. Para fazer o mestrado. Era muito engraçado, porque durante no primeiro mês de mestrado, eu recebi convites de todos os colegas lá para que eu fosse como... Os colegas mais próximos, claro. Não era amigo de todo mundo, né? Para que eu fosse como convidado, né, à formatura. Né? Que legal. E eu agradecendo muito, mas dizendo, olha, a gente está aqui a toda no curso, não vai dar para sair daqui e tal. E, de certa forma, assim... Você era solteiro à época? Era. Foi para lá? Não, foi sim, mais fácil, fui morar em Santa Catarina, fui morar em Jurerê Internacional, você tem ideia do que é isso? Não, festejou era muito lá, maravilhoso. Jurerê era uma maravilha, porque de março a dezembro... Você vivia em um lugar que é um espetáculo e não gastava nada. Né? Só na época o acordo que eu tinha com o dono do apartamento, que alugava para vários estudantes, era: vocês ficam aqui tranquilamente, tudo incluso. Era ridículo o valor que ele cobrava de nós, água, luz, tudo incluso. Né? Mas em dezembro vocês têm de sair. Né? E só voltem em março, porque... E fiquem tranquilos, vocês coloquem as suas coisas aqui num depósito que eu tenho, não tem problema nenhum. Por quê? Porque ele ganhava por dia, mais do que ele ganhava com a gente no ano inteiro. Uau! Da galera que vai para passar fim de ano. Né? Então, a nossa presença lá era para assegurar que as janelas fossem abertas e tudo ventilasse. Só isso. Enfim, fui para lá com essa pretensão, né? Ser um acadêmico, enfim. E no meio do caminho, não tinha nem feito exame de ordem. Né? Já no primeiro ano eu falei assim, eu não posso ser assim. Eu não posso ficar apostando com algo que não está na minha mão. Daí eu decidi, não, vou voltar para São Paulo e fazer o exame de ordem. Né? Aí você concluiu o mestrado? Não. Vim para São Paulo para fazer o exame de ordem. Fiz o exame, passei e voltei para terminar lá. Tá.
Mas dali para frente a coisa tomou um rumo, me tornei professor, enfim. Então eu nunca fui um advogado militante, mas eu me tornei consultor jurídico de escritórios de advocacia. E sempre naquela história, o consultor jurídico é o cara que ganha quando o escritório resolve pagar. Né? Então eu vivia muito mais da docência do que da consultoria. Embora não possa dizer para você que eu não era bem remunerado, era assim, mas... Você já estava no ambiente do consenso. Já. Interessante, já, né? sempre. Né? Só que daí deu uma guinada na minha vida. Eu lembro que foi numa fase, e aí eu já casado, pela primeira vez, e a tomada de uma decisão. O que eu vou fazer agora? Então eu resolvi fazer concurso. Eu já tinha feito concurso para ser professor. Eu era professor da Universidade Federal de Juiz de Fora. Tá. E... Mas você mudou para Juiz? Mudei, é o que eu te falei. Eu me tornei professor mesmo. mesmo. Primeiro professor turbo, que é a linguagem que a gente usa, que é aquele professor que vive andando de uma cidade para outra para dar milhares de aulas. Profissão professor. Depois me tornei professor da Universidade Federal de Juiz de Fora. Né? Aliás, com aula é interessante, né? Tem gente... Eu dou aula também, você também, às vezes o pessoal vira e pergunta, mas você só dá aula? Você só dá aula? Sim. Calma, cara, não. Dá vontade da gente... Só dá aula, não. Tipo, dar aula é uma coisa... Cara, dá trabalho pra caramba. O público exigente hoje em dia, né? As pessoas não... Parece que ninguém erra, né? Dentro de alguns ambientes. E, cara, professor, como qualquer outra profissão, erra. Só que o nível de exigência é muito grande. Não, então, e a questão fundamental... Quem se aventura a dar aula hoje tem meu respeito. Professor... É preciso que as pessoas entendam, o professor não é bico. É, isso aí. O professor não é bico. Não. Professor, ser professor exige profissionalismo. Então você não é amador. Então você pode ser um excelente profissional das mais diversas áreas. Mas é necessário que você aprenda a ensinar. Primeira coisa. Então você tem de aprender, então se colocar... O professor se coloca na condição de aprendiz para ensinar. Isto é fundamental. Só que ele nunca sai da condição de aprendiz, o verdadeiro professor. É isso. Né? Quem não senta para aprender não pode levantar para ensinar. Exatamente. Dado famoso, né? Guarda essa. Quem não senta para aprender não pode levantar para ensinar. Não importa o quão você seja experiente, o quão você seja bacana, mas é um aprendizado constante, sempre. Você pode ser genial. Se não se atualizou, dançou. Você não sabe transmitir. Né? E eu acabei resolvendo fazer concurso para as mais tradicionais carreiras jurídicas. Na época eu fiz concurso para juiz federal, fiz concurso para o MPF, para o MPT, para o MPM. E... Tudo facinho, né? Não, o curioso foi o seguinte, eu tinha de fazer a primeira prova do MPM, e eu vou dizer, o que eu queria mesmo era o MPM, tá? Vamos ser bem honestos. Mas eu fiquei com aquele medo, eu tinha passado na segunda fase do MPF, ia fazer a primeira fase do MPM, só que eu tinha passado da terceira fase do MPT. E eu ia por oral. E naquele momento eu falei assim, eu não posso atirar para todo lado, porque eu vou acabar ficando sem nada. E onde você se concentrou? O MPT. Né? Porque eu ia pro oral. Sim. Os outros, estava na segunda fase. O outro não tinha feito nem a primeira. É muito engraçado porque 10 anos depois eu descobri que eu tinha passado para a segunda fase, para juiz federal, e não fui nem fazer a prova. Eu descobri 10 anos depois, porque essa história de jogar o nome no Google e apareceu lá. Eu nem sabia. Né? Não, e ainda bem, né? Porque, meu Deus do céu, o volume de trabalho de um juiz eu não quero. Né? É absurdo. Agradeço e dispenso. Né? Ainda mais um juiz federal. Nossa. E que certamente eu cairia numa vara previdenciária. Né? Porque todos no início vão. E eu acabei me concentrando. Eu fui o primeiro colocado da região sul-sudeste. Que legal. Né? E fui o terceiro nacional. No MPT. No MPT. E eu escolhi, né, porque já pela minha condição, né, eu escolhi atuar no segundo grau, de cara. Porque no MPT tem essa vantagem, você já se torna
Não existe a separação entre primeiro e segundo. Ah, Nos já outros ramos você começa no primeiro, no MPT não, você é lotado junto aos tribunais. Tá. Né? Então, lotado como todos junto aos tribunais, mas eu escolhi ficar no Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região como representante do Ministério Público e fiquei lá 1 ano e meio e depois, com um pedido do Procurador-Geral na época da República, que havia tomado decisão junto com a Procuradora-Geral do Trabalho, enfim, de criar uma unidade em Mogi das Cruzes e perguntaram se eu viria para cá. Até então você não tinha nada a ver com Mogi das Cruzes? Não, eu tinha porque eu cheguei a ser professor em Mogi na Brás Cubas, em 2000, 7 anos antes. Ó o professor. 7 anos antes. Eu vinha sempre uma vez por semana aqui, dar aula. E era muito engraçado que eu dava aula numa sexta-feira à noite, não fazia chamada, e eu sempre perguntava, o que vocês estão fazendo aqui? Que a sala estava lotada. Eu falava, não é possível, isso tem algo errado comigo. Né? Não, sabe como é que eu... Leiam, não vai dar certo, a gente prefere ficar ouvindo aqui e tal. Que legal. Enfim, e eu falei, não, eu vou para Mogi sim, né? Mas eu só quero saber uma coisa, eu vou ficar sozinho? Vai ter uma estrutura lá de servidores e tal, mas você vai ficar sozinho. Eu falei, então eu topo. Porque se havia algo que eu não queria mais, era atuar com o colegiado. Que ano que você veio para Mogi, então? Em dezembro de 2006. Legal. Né? E depois eu me tornei chefe da unidade, depois fui para São Paulo, me tornei chefe lá, e depois, no finalzinho, eu resolvi ir para Guarulhos para dar um tempo, que eu já sabia que tinha Aí você passado. Já tava... E como que o cartório entrou na tua cabeça como aí nessa como objeto história de investigação. no MPT? Como sério? objeto de investigação. No teu trabalho? Pois é. Eu não tinha a menor ideia do que era um cartório quando eu estava na faculdade. O que você falou... Muitos. Não, até hoje, mas ainda hoje já começou... Tá mais plantadinho. Que eu acho importante que a gente faça um grande movimento para a extrajudicialização. Arbitragem, mediação, notas e registros, isso tem que se tornar disciplina. Sim. E não opcional, nada disso não. E um estímulo com clínica. Aliás, tem matérias bem menos relevantes que são obrigatórias e que estão lá até hoje. Né? Tem disciplinas que não vão ser usadas mais, entendeu? Tem que ter uma revisão disso aí. E é preciso mudar a lógica, né? Eu falo em palestra, os advogados litigantes, né, ainda existem, eu respeito profundamente, porque nós precisamos sim, é claro, há momentos e momentos, mas assim, processo, né, você namora, casa, se separa e morre e o processo não acaba. Verdade. E essa ideia de que tudo tem de você exacerbar conflitos, né, é pedir problemas de saúde mental até. Sem dúvida. Né? Então, foi bom eu passar 12 anos no Ministério Público, porque quando eu saí de lá, a minha cabeça era a seguinte, quem vive pela espada morre pela espada. Né? E eu era um procurador atuante de verdade, de andar armado para ir para o combate a trabalho escravo. Qual o perfil de investigação que você pegou no ambiente de cartório? Eu tinha muita denúncia, né, a respeito de assédio moral e tal, que não necessariamente se confirmaram, sim. Enfim. Mas o fato é que era muito comum. Tá. E aí você começou a ter contato? Comecei. Mas o mais engraçado foi o seguinte, das investigações, eu acabei conhecendo, não pela investigação, né? Mas eu acabei conhecendo, nas investigações eu conheci o mundo dos cartórios, né? Foi ali que eu descobri que, inclusive, essa história da gente achar que dono de cartório é rico, antes mesmo, né? Todo dono de cartório é milionário, Marcão? Eu achava. Mas? Eu achava mesmo. E hoje, como tanto que eu fiz concurso, eu falei, eu vou ficar rico. Vou abafar. Em 5 anos eu vou ficar rico. E eu lembro do Plínio, grande amigo nosso, sim. Titular do RI de Mogi. Sim. E ele falava, baita profissional. Marco, você não abra mão do seu cargo se não for para ter um faturamento líquido de 5 vezes o que você ganha. Por quê? Porque você não vai ter mais férias. Não tem 13º. Não vai ter licença prêmio. Não tem aposentadoria especial. Exatamente.
Então não faça isso. Você sabe que quando eu Eu não ouvi muito Plínio não, sabe? Você sabe que quando eu comento sobre isso pro pessoal, falam, mas parece que você fica vendendo dificuldade da profissão, porque eu sempre falo isso, né? Porque hoje a gente sabe, a realidade que você viveu é uma realidade que muita gente acaba pensando em viver, porque precisa passar no concurso, que não é moleza. Então tem muito juiz, promotor, delegado, o cara fala, eu quero mudar de profissão. Legal, mas, cara, reflete bem, porque todo esse pacote de benefícios que você normalmente tem em algumas profissões concursadas, você não tem no cartório. E aí, talvez, por mais que num primeiro momento você veja ali a tua receita líquida do cartório e dá um pouquinho a mais, fala, peraí, legal, eu tô saindo disso para 2 vezes isso. Mas se você for ter um olhar a médio e longo prazo, a questão ela ganha um colorido diferente que merece a nossa atenção, porque todos esses ingredientes que você colocou, férias, 13º, tem adicionais, algumas coisas que você recebe, aposentadoria, cara, não tem. Então tem que pensar com cuidado. O Sabag, Lucas Sabag, amigo nosso usava a expressão ouro de tolo. Ouro de tolo. Hã? Ele não está de todo errado, não. Não está. E eu vou dizer uma coisa para você. O Lucas que é tabelião em Itatiba, é isso, né? Ele está em Itatiba. Isso. E vou te dizer uma coisa. Eu tive uma correição uma vez que a juíza me perguntou, doutor, me diz uma coisa, o senhor se arrepende de ter saído do Ministério Público? E eu olhei e falei, todos os dias da minha vida. Mas eu te perguntando agora, você se arrepende? Não, o curioso é isso. Ela virou para a diretora da vara que estava com ela e falou assim, eu não te disse... Porque, na verdade, ela já estava habituada a lidar com outros que tinham vindo da magistratura do Ministério Público. Tem histórias famosas até, então, né? De mas demora muito para você chegar. Veja, eu me arrependo do quê? Responde para mim agora, você se arrepende de ter trocado hoje? Esse é o grande problema. Nós não somos monolitos como pessoas. Verdade. Né? Então, a sua pergunta merece uma resposta, né? Que não é um monolito também. Então vai depender do quê? Né? Satisfação pessoal, intelectual, eu tenho. Claro. O que eu não tinha no Ministério Público. Isso tem valor... Inestimável. Só que, por outro lado, hoje eu, de fato, trabalho. Começa por aí. Né? Nós trabalhamos muito. Muito. E como num texto que eu acabo de escrever e vai sair em breve, vocês verão, a respeito da remuneração do tabelião de notas como árbitro, né, que me pediram para escrever na revista Temas de Mediação e Arbitragem, em que eu distingo do trabalho por conta própria, o trabalho por conta alheia, e o trabalho por conta alheia subordinado e coordenado, e faço a distinção do agente político, do agente administrativo e o particular em colaboração com a administração, que somos nós. Eu digo, olha, tem uma distinção fundamental. Enquanto o agente político, como magistrado, ele tem um trabalho por conta alheia, mas não é subordinado, não existe subordinação estrutural, né? Ao passo que o agente administrativo tem. O particular em colaboração, como os agentes delegados, tem um trabalho por conta própria. E por isso mesmo fala em seu nome, por sua conta e risco, mas também ele não pode sequer se conceber, né, uma relação de hierarquia. É uma relação de controle. E toda relação de controle é uma relação pautada pela legalidade estrita. É fundamental que a gente entenda isso e leve isso a sério, porque não é possível que se dê ao tabelião, assim como ao oficial do registro, né, os fins, né, os objetivos a atingir, sem propiciar os meios. Fato. Senão você não realiza absolutamente nada. O equilíbrio econômico-financeiro, portanto, do que foi pactuado, você vai dizer, mas não tem contrato na outorga. Não, pera um pouco, ninguém falou de contrato. Eu estou falando de pactuação. Houve uma pactuação do Estado conosco. Né? Sim. Esse equilíbrio econômico-financeiro tem que ser mantido, porque senão não vamos realizar nada. Né? Como é que nós vamos realizar? Na base do quê? Do voluntarismo, da missão? Né? Aí é fácil mandar isso para nós. Que esse é o grande problema da mediação, conciliação e talvez da própria arbitragem nos cartórios. É essa questão do equilíbrio que a gente não tem quando você confronta com um particular que opte por isso. Pessoal, uma coisa importante que talvez vocês não saibam... Estão fazendo.
Pois é, o Marco, além de tabelião, ele é uma grande autoridade nesse assunto mediação, conciliação, arbitragem. Marco tem uma atuação bem intensa dentro disso. Aliás, você podia até contar pra gente em que momento da tua vida isso aconteceu. Mas o que a gente está falando hoje muito se fala quando pensamos nos cartórios, pô, legal, essas soluções são importantes para os cartórios e são mesmo, mas é preciso que se crie um ambiente. A palavra da moda agora é o ecossistema, né? Um ecossistema para que a gente possa atuar nesse contexto, porque senão não funciona. Não. Né? Não adianta você pode fazer, mas em que condições? Uhum. Lembra então... que eu falei agora há pouco sobre viver pela espada e morrer pela espada? Sim. Que eu tinha essa perfeita noção quando eu estava no Ministério Público. Eu era barra pesada, eu era de briga mesmo, enfim. Você é briguento, Marcão? Eu era. É ainda? Hoje eu sou bem menos. Eu continuo sendo um encrenqueiro, mas menos briguento. Antes eu era encrenqueiro briguento, quer dizer, que ia para cima, né? Aquele negócio. Porque aquela história, né? Combate à improbidade administrativa, trabalho escravo, trabalho infantil. Você se torna né? Meio que você se coloca numa posição de acreditar de fato que você tem uma missão. Sim. E é uma bobagem. Você exercer a função pública achando que você tem missão é o caminho para a destruição. A função pública tem de ser exercida com racionalidade. Uhum. Né? Quem se perde no emocionalismo, né, não pode estar na função pública. Né? A função pública exercida dentro do Estado Democrático de Direito é uma tarefa entregue a pessoas racionais. Ponto. Tem que ter, sempre. Acabou. Né? E que organização respeitem procedimentos, regras e decisões. Todos, sem exceção. Do teto ao chão. Todos devem respeitar procedimentos, regras e decisões. Que, aliás, é o que a gente sempre fala sobre cartório. Cartório que tantas vezes é visto como um lugar burocrático e tal. Eu falo, cara, eu tenho aqui, eu tenho um conjunto de regras. Se eu não sigo, problema para mim. Ah, mas eu conheço quem faça. Quem nunca escutou? Bom. Né? Nós que somos tabeliões de notas. Quem nunca escutou? Você não faz, mas o fulano faz. Cara, então faça lá, porque há um conjunto de regras e eu não quero perder nenhuma noite de sono minha por fazer algo que, em tese, não deveria ter sido feita, né? E eu não tenho a menor ideia de quem ele está falando. Né? Exato. Mas se tem, eu também não quero saber. Exato. Né? Porque eu não sou mais do Ministério Público, então não Sim. tenho mais a tarefa de ser torquemada. Sim. Não cabe à minha investigação. Sim. Fato. Né? Cabe a outros. Ô Marcão, e você começou em Mairink sendo tabelião de notas e protestos. Isso foi em que ano? 2000 Foi em 2017, perdão. E um pouco antes, você perguntou como entrou a história da arbitragem e mediação. Pouco antes, eu concorri ao Prêmio Novari. Né? Que legal. Por um projeto no Alto Tietê, né? Que foi a Câmara de Mediação de Conflitos Coletivos no setor público. Que legal. Nós chegamos a ficar 7 anos no Alto Tietê sem uma greve no serviço público. Olha. Por quê? Porque a regra era muito simples. Toda a administração dos 8 municípios participaria da Câmara. Você sempre foi ligado a isso, né, Marcão? Eu me tornei. Aí é que tá. Mas de quando eu te conheci, quer dizer, a gente se conhece mais ou menos desse período, mas eu sempre vi, o Marcão é o cara da mediação, conciliação e arbitragem, né? Que conhece, que estuda. É engraçado, algumas pessoas que me conhecem vão falar, imagina, não é nada, o Marcão não é esse cara. Não, como pessoa eu não sou da mediação e da conciliação. Como profissional, eu sou da mediação e da conciliação. Porque eu vejo o seguinte, aquela história a percepção, quem vive pela espada morre pela espada. E eu tinha tomado a decisão, não quero viver pela espada porque eu não quero morrer pela espada. Uhum. E não vale a pena, simplesmente não vale a pena. E eu via o impacto. Eu tenho um índice, eu tenho orgulho de dizer isso, 90% das ações civis públicas que eu propus tiveram julgamento por procedência total. Que legal. Aí você pergunta, e qual foi o desfecho dessas ações na fase de cumprimento de sentença? Foi pífio. Por quê? Porque envolvia litígio estrutural. Né? Litígio estrutural demanda não só a concepção de uma política pública, né? Que eu digo, não cabe ao Ministério Público formular política pública, né? Porque não foi eleito para isso. Sim. Certo? Mas demanda também implementação de política pública. E como é que você faz isso? Sem estruturar. Né? Se o Estado
procurador, promotor, o Ministério Público não está aparelhado, e não está aparelhado para isso, né? Porque não é a sua missão, com devido respeito aos que entendem de maneira diversa. Estou falando na condição de acadêmico e tenho liberdade para isso. Então eu percebi o seguinte, o que eu posso fazer? Eu tinha 800 inquéritos, sozinho. Como é que eu posso fazer? O que eu vou fazer para resolver aqueles que são mais graves? Porque estão lá, o trabalho escravo, o trabalho infantil e tal, eu tenho que me dedicar a isso. Né? Como é que... Então, uma boa parte deles envolveu a administração pública. Nós vamos resolver da maneira pelo consenso. Então, a administração pública vai comparecer e jogar limpo. Está aqui o orçamento. Ó. É o que dá a fazer. Né? E o servidor vai comparecer, né? E vai botar as cartas na mesa. Qual é o limite da negociação? Né? E com isso, 7 anos sem greve, né? As negociações bem-sucedidas, né? Eu não precisava mais instaurar inquérito, né? Porque as coisas rolavam, e eu podia manter o meu foco onde era sério. Trabalho escravo, trabalho infantil. Isso né? Nós temos um problema sério no Alto Tietê até hoje, envolvendo essas chagas. Imagina no Brasil, como um todo. Exatamente. Então, eu fui para esse caminho. Né? E logo que eu entrei na classe, né, eu tive uma felicidade enorme, que eu fui convidado para ir para a universidade, para a Escola de Direito de Washington, né, para ser juiz da competição internacional de arbitragem de investimentos estrangeiros. Eu lembro disso. Né? Você já estava em Mairink? Já, e foram 2 anos, né, que eu me mantive ligado à American University, em Washington. Tenho relação até hoje, mas é absolutamente informal. Né? A relação formal foi mantida durante 2 anos. E para mim foi a grande virada. Né? Porque dali para frente eu tive contato com gente de tudo quanto é lugar, né? E do Brasil também, como a Câmara de Comércio Internacional, que estava chegando exatamente naquele ano com a Corte Internacional da Arbitragem, que só tinha em Paris na época e estava chegando aqui no Brasil para instalar uma unidade. Participei da comissão de mediação e arbitragem da Câmara. Enfim, isso tudo você fez prestando concurso ainda, porque você foi para Mairink e continuou estudando. Tanto que você mudou para Osasco, onde você está hoje, no 2º tabelião de notas. Que ano que você foi para Osasco? Eu fui para Mairink e abri o concurso. Eu fui para Mairink, assumi em 2017 e abri o concurso logo em 2018. E você já mudou no concurso seguinte para Osasco? Foi isso exatamente, já, né? Exatamente. É que foi um concurso conturbado, você deve lembrar. Demorou 2 anos. O 11º, teve umas medidas lá no final para parar o concurso. Foi um negócio pesado. Foi o concurso mais demorado do estado de São Paulo. Foram 2 anos. Eu só assumi em Osasco em 2 de março de 2020. 20 dias depois veio a pandemia. Ai, ai, ai. E aí se anima. Todo mundo sabe dos problemas que foram na gestão de qualquer cartório, de qualquer coisa. Qualquer coisa. Agora você imagine para quem acabou de assumir. Sim. Ô Marcão, você como tabelião de notas puro que é lá em Osasco, só notas. Dizem que... Sabe que quando eu fui para Itacoaquecetuba, eu tive a oportunidade de escolher alguns tabeliões de notas puros em capital, em grandes centros, e sempre me preocupou um pouco a gestão do tabelião de notas puro, que é um tabelião que tem previsão de livre escolha, aquela coisa, não tem a garantia, por exemplo, de um protesto que muitos tabeliões de notas e protestos têm. Hoje, você diria que como tabelião de notas, um cartório puro, né? Eu queria ouvir dois lados de uma mesma moeda. O que você acha de mais legal? Por exemplo, hoje, como tabelião de notas, o que mais te encanta? E, putz, o que você olha, assim, sendo um tabelião de notas, que você fala, cara, aqui, para mim, é o grande desafio que eu tenho, a grande dificuldade. O que você colocaria em um e outro lado? A ordem você define. Eu vou começar pela parte que eu mais gosto. Né? Por incrível que pareça. Testamento. Você gosta? É o que eu mais gosto. É legal, né? Eu acho divertido, sabe por quê? Porque nesse momento eu tenho contato com pessoas que de fato, né, primeiro, tem história de vida. A maioria bem idosa. Né? E eles têm um prazer enorme em conversar. Né?
E eu já vi o seguinte, que você abrir os ouvidos para as pessoas, né, faz um bem enorme para elas, mas faz um bem enorme para você também. Realmente ouvir. Exato. É bacana. E ó, quem está falando aqui é uma pessoa que presidia inquéritos e que não gostava tanto assim de ouvir, não. Né? Porque me incomodava muitas vezes o que eu ouvia e via a pessoa querendo atalhar. Não, hoje eu ouço pessoas que abrem os seus corações, falam de suas vidas, das suas... E por que motivo estão ali, enfim, e é bacana. Né? Legal. Eu gosto disso. Testamento bonito mesmo. O que eu não gosto muito, né? Mas eu tenho de fazer, porque eu não deixo na mão de ninguém, é a gestão. Né? Gestão? Por quê? Eu não gosto porque você sabe que esse negócio de lidar com o dinheiro, para mim, é a parte mais desagradável que tem. É tão difícil você, num cartório do tamanho do meu, você conseguir, né, praticar a atividade fim, né, e, ao mesmo tempo, a atividade meio. Consome. Né? Nossa, consome, e no meu caso específico, me consome emocionalmente, porque me desagrada. Eu não gosto dessa história. Confirma se entrou na conta ou não, porque aquela história, aqui eu não faço, não uso depósito prévio, né? E você tem de comprovar o pagamento, porque eu estou ali na condição de agente delegado. Isso. Eu não estou ali para... Não é meu dinheiro, é o dinheiro de terceiros que está ali. Então, primeiro vamos comprovar que houve pagamento de tributo. Depois a prática do serviço ocorre. Né? Então, é chato demais. É muito chato. E consome, né? Eu falo que hoje a gente lida com muita... O pessoal às vezes me pergunta, cara, tem direito no cartório? Tem, claro que tem. A gente usa o direito. Mas, cara, eu digo que tranquilamente a gente utiliza talvez uma fatia de tempo equivalente ao que se aplica do direito com outras questões que envolvem pagamento, gestão de colaborador, problemas que você tem com, enfim, porque são muitas obrigações. Esse é um outro ponto que, para quem quer vir para a atividade notarial e registral, tem que saber, tem muita obrigação, muita fiscalização todo dia. E cada vez mais. Cada vez mais, e será. Essa é uma LGPD, fiquem atentos. Essa é uma tendência que COAF. É uma tendência que não tem volta. Então, de fato, usa muito direito, sim, mas tal qual o direito, essas tais das outras funções administrativo, financeiras, gestão, mesmo que você tenha apoio de contabilidade de quem quer que seja, consome, porque você tem que olhar, a responsabilidade é nossa. Não adianta depois dizer, mas o contador errou. A culpa é do contador. Né? Não vai adiantar. Não cola. Quer dizer, não cola. Não cola, parece que houve má intenção. Não é que não cola. Se houve um erro, seja o erro do contador ou teu, é erro. Acabou. Responsabilidade sua. Lembra que você falou sobre o colegas que vêm de fora, não sei o que a gente fala? Olha, o pessoal que está na magistratura, Ministério Público, não. Eu converso com muita gente. Gente que veio da advocacia pública, do Ministério Público porque e tal. E eu sempre falando, não faça isso, não faça isso, não faça isso. Né? Ou você está convicto disso, você sabe, não, já estou sabendo o que vai ser. Então é outra história. Né? E eu, nessa história de falar com colegas do Ministério Público e tal, teve um que assumiu no Rio recentemente. E eu falava para ele, não, você vai assumir? Não faça isso. Você tem... Não, tranquilo, que isso? Você está me desmotivando, né? Bom, ele assumiu. Ele ficou pelo menos o primeiro e o segundo mês. É muito engraçado, porque acontece com todo mundo. Aconteceu comigo e falaram que ia acontecer isso, eu não acreditei, e aconteceu mesmo. Os primeiros meses você fica desesperado querendo voltar. Né? Tanto minha mulher, na época, tinha lá uma decisão do Supremo que permitia fazer entrar com uma medida qualquer lá e você conseguia um afastamento, né? Que tornava compatível e a qualquer momento você poderia voltar. Então ela, não faça isso. Porque se você não pedir exoneração, você vai voltar rapidinho. Né? Ela tinha razão, de fato, porque eu fiquei desesperado. É o tal do queimar pontes. Queimar navios, como Cortês fez. Né? Como Cortês fez, para não voltar para... Não é nem a ponte, não, é navio. Esse colega, mas ele me ligava todo dia.
todo dia desesperado, o que eu fiz. Eu falei, agora não tem mais o que fazer. Agora você tem de olhar para frente, né? É isso. Reconstruir sua vida, né? E ele usou uma expressão muito interessante com esse negócio de gestão. Ele falou, eu achei, né? Eu estudei muito direito notarial registral, eu achei que eu ia exercer essa atividade. E hoje eu descobri que eu sou o homem Pix. Eu falei, bem-vindo ao nosso mundo. Você pegou um cartório grande como o meu. Nós temos empresas. Notários e registradores, vocês que querem ser notários e registradores, vocês podem se tornar homens Pix. É. E é importante ter claro isso. Assim. Sim, eu não estou dizendo para ninguém não fazer isso, mas vejam. Não, mas é legal esse relato do Marco para você que de repente está nos assistindo, que, cara, você é juiz, você é promotor, você é delegado, você é procurador, você tem algum cargo, ou você, cara, pode estar estudando e pensando nas diferenças entre cada atividade. Eu acho que o que a gente conversou aqui é muito valioso, né, Marco? E Marco viveu os dois lados. Ele foi do MPT, do Ministério Público do Trabalho, foi advogado, por mais que fosse ali consultivo, professor. 10 anos. Mas ele conhece esse ponto, eu acho que tem. E vou deixar bem claro, eu não quero voltar mais para o Ministério Público. Não, agora eu falo, não é todo dia mais que eu falo isso, tá certo? E muito importante assim, não se iludam com o faturamento do CNJ. Eu estou falando para a câmera ali. Pode falar. Não se iludam com o faturamento do CNJ. E com esses números que a galera põe em imprensa, né? Não. O cartório faturou tanto, porque lá muitas vezes tem selagem, tem despesa. Não raras vezes a remuneração. O que você vê lá equivale em termos práticos a quantos por cento depois? É pouco, gente, porque os caras colocam lá um número de milhões e aí você falou da diferença do tabelionato de notas puro. Né? Isso é importante também ressaltar. Tabelionato de notas puro depende de clientela. Né? Se não tiver... E você tem uma clientela razoável porque você tem uma equipe boa. Né? Então, clientela não é sua. A clientela é da sua equipe. Sua equipe é boa, ela constrói uma clientela. Então, eles vão ter de ser bem remunerados. Né? E em sendo bem remunerados, você vai ter... Claro. O tabelião de notas, notadamente, tem uma remuneração inferior a outras especialidades. Exatamente. Porque paga-se comissão. E bem. Tem colegas que têm serventias pequenas, muito menores que a minha, né? Muito menores que a minha, e conseguem ganhar basicamente o que eu ganho. Né? Marcão, para fechar, nosso tempo aqui já chegou para o finalzinho. Eu gostei muito de tudo que a gente conversou aqui, foi muita coisa legal, coisas de fora do cartório, de dentro do cartório. Eu gostei muito daquela questão que a gente estava falando, né? Que no direito eu vou ter o poder e a linguagem vai para o direito. E gostei do que a gente criou. Tem o poder da linguagem ou a linguagem do poder. E a gente falou aqui que acho que o que nos encanta mais é a questão do poder da linguagem. Eu queria que se dentro dessa ideia... Porque, cara, realmente... A linguagem ela tem um poder muito forte de movimentar estruturas, de movimentar pessoas, de trazer mudança, né? Realmente ela tem toda essa força e eu acredito muito nisso. É óbvio, linguagem do poder, muitas vezes a gente vê que ela não se impõe mais, né? É algo que as pessoas não recebem. Dentro dessa questão do poder da linguagem, eu queria que você trouxesse alguma mensagem para a galera, porque no ambiente do cartório, que é o ambiente que a gente vive, eu acho que esse é você ter, né, a linguagem ao teu favor e saber utilizar a força que ela tem é algo muito valioso. Essa comunicação que a gente tem com as pessoas que vão até o cartório, com as nossas equipes, porque a gente está lidando basicamente com comunicação e com linguagem 100% do tempo. Queria que você deixasse uma mensagem final para a galera valorizando essa questão do poder da linguagem no nosso ambiente. O que vier na tua cabeça aí, alguma coisa legal, alguma dica. Você sempre teve nesse meio, né? Você você é um intelectual da nossa área, você é uma pessoa que estuda, que tem uma clareza. Então, eu acho que você, como poucos, sabe utilizar o poder da linguagem. E eu acredito nisso
conhecer a tua história, conhecer a tua atuação. Como que você acha que as pessoas podem trazer isso para o cotidiano delas? Eu gosto sempre de prática, né? Como trazer toda essa força, toda essa potência para a rotina, para a prática dentro do nosso ambiente? Você pensa em alguma coisa? Para a rotina e para a prática dentro do nosso ambiente. A primeira coisa é a seguinte: ter clareza de que se você se tornar um titular de uma serventia, você não é dono da serventia. Primeira coisa. Você é titular de uma função pública, né? Ele foi entregue para que você a desempenhe da melhor maneira possível. E você também não é dono das pessoas que lá estão, né? Isso significa o seguinte: um bom gestor é um bom general. Ele não está à frente da batalha, mas ele sabe exatamente quem designar, né, para comandar cada pelotão. Primeira coisa. E ele sabe usar da palavra, né, para exercer o poder e exercer a autoridade sem autoritarismo. Legal isso. Essa é a questão fundamental. Exercer a autoridade sem autoritarismo, né? Fazer as pessoas aderirem ao projeto, né, significa, claro, deixar bem claro para as pessoas: isso daqui é trabalho, né? Isso daqui é trabalho, você é remunerado. Nós temos aqui um pacto de civilidade, né? Eu não gosto de vender aquela história para os outros, dizer nós somos uma família. Não. Uhum. Não, isso daqui é uma empresa, isso daqui é um local de trabalho, né? Eu gosto que as pessoas sempre se lembrem: não, aqui nós não somos uma família, sua família está na sua casa e ela, por conta disso, espera que você, né, leve o alimento, o conforto, o calor, né? E é por isso que você tem de exercer bem a função para crescer e fazer o negócio crescer junto, né? Não é porque você é oprimido por mim para fazer isso, não. Eu quero convencer você, né, de que o caminho é para todos nós. E é óbvio, eu sou o patrão, né? E é claro, eu quero ganhar mais do que você, né? Porque é o meu negócio. Sim. Não é o cartório, não, a função pública não é minha, ela é pública, mas é o meu negócio. É a minha responsabilidade. E a minha responsabilidade, por conta disso, é evidente, eu faço investimento e tudo aquilo para que eu ganhe, né? E eu passei no concurso. Exatamente. Então, no final das contas, vai sobrar para mim. Isso. Né? Por isso tem uma relação de parceria. Exato. Mas as peças têm que estar bem posicionadas. Tem de estar bem posicionadas. Então, é fundamental isso, assim. Nós temos uma relação de cidadania, assim como eu exijo dos usuários lá também. Sim. Nada de chegar falando alto aqui. Deste lado do balcão vai haver respeito para você, né? Uhum. E deste outro lado vai ter que ter respeito para conosco, né? Porque aqui todos somos cidadãos, né? E todos merecemos respeito, né? Peça respeito, então, mas também me dê. É por isso que eu não gosto da expressão cliente, uhum, né? Outro dia um rapaz ligou o celular a toda lá e atrapalhando uma sessão de leitura, né? E respondeu por escrevente, né? Eu sou cliente. Não, peraí. Não, você é usuário de um serviço público, né? E no serviço público se trata a todos com urbanidade, de ambos os lados do balcão. Exercer autoridade sem autoritarismo. Deixar bem claro os limites e as possibilidades da nossa relação. Legal. Não vai dar para fazer tudo, meu amigo, né? Não pense que dá, né? Muito bom, gostei disso. Exercer autoridade sem autoritarismo. Eu gostei, essa frase acho que marca o encontro e marca essa palavra final do Marco, positivamente. Espero que sim. Marco, muito bom ter você aqui. Pessoal, lembrem-se, quem não fez a inscrição no nosso canal do YouTube, faça. Se você acha que esse vídeo foi legal e foi legal pra caramba, tem uma setinha aqui, uma flechinha embaixo do vídeo, você clica nessa setinha e compartilha em grupo de WhatsApp, em redes sociais, dá pra mandar esse vídeo para que as pessoas possam ter acesso.
Agradecendo sempre a Ciplan e a Deva pelo apoio ao nosso projeto. Os links estarão no descritivo do vídeo, assim como o artigo. Vou pedir para o Marco depois o link do artigo lá da questão da arte, que eu achei bem da interpretação, achei muito legal. Deixarei aqui para vocês. E agradecer, então, você, Marco, pela oportunidade de recebê-lo aqui, pelo seu tempo, que eu sei que é bem precioso de estar aqui conosco. Agradecer a todos vocês aí pela audiência, por estarem conosco no DGCast. E em breve a gente volta aqui com outros conteúdos. Marcão, valeu, cara. Obrigado, foi uma honra ter você aqui. Valeu. Gente, obrigado. Até uma próxima. Tamo junto.